Não, não pode ser. Eu entreguei pra ela. Ela sorriu pra mim, pegou a sacola, a mão dela, fria, tão fria. Mas ela agradeceu. Eu ouvi a voz dela, cara. Eu juro que eu vi. Agora o porteiro tá falando que faz semanas. Semanas. Meu Deus, o que foi aquilo? O cheiro. Aquele cheiro doce e velho. Eu tô ficando louco. Eu preciso sair daqui. São Paulo. Uma metrópole de concreto e sonhos partidos, onde milhões de rostos anônimos se cruzam todos os dias, cada um carregando suas próprias batalhas silenciosas. Para Ângelo, um entregador do iFood, era apenas mais uma noite de trampo, cortando a selva de pedra em sua moto, levando o sustento e, por vezes, um breve alento para desconhecidos famintos. Ele conhecia os labirintos do Copan como a palma da mão, seus corredores ecoando histórias não contadas. Uma dessas histórias, porém, esperava por ele no apartamento de uma senhora japonesa, Dona Olívia. Uma gentileza habitual estava prestes a se transformar em uma descida ao inexplicável, um confronto com o tipo de verdade que racha a realidade ao meio. O que você está prestes a ouvir é um desses relatos que espreitam nas frestas do cotidiano, lembrando-nos que o véu entre o nosso mundo e o outro é perigosamente fino. Este é o canal Pesadelos da Vida Real. Porque o pior tipo de medo é aquele que pode acontecer com você. Ângelo não era nenhum filósofo de boteco, mas às vezes, pilotando sua Titan guerreira pelas madrugadas paulistanas, ele pensava na cidade como um organismo colossal. Um bicho feito de concreto, vidro e asfalto, com milhões de células, os apartamentos, pulsando com vidas que ele apenas roçava. Cada entrega era um toque fugaz nesse organismo. Um lanche na Vila Madalena para um casal que provavelmente brigaria depois pelo último pedaço de pizza. Um remédio na Liberdade para alguém que tossia do outro lado da porta. Ou, como era frequente ultimamente, as compras de supermercado para os moradores do Copan. Ah, o Copan. Aquele gigante sinuoso projetado por Niemeyer, uma cidade vertical no coração de São Paulo. Ângelo tinha um misto de respeito e um leve calafrio por aquele lugar. Tantos apartamentos, tantas janelas, algumas acesas, revelando fragmentos de vidas. Outras escuras, guardando segredos, ou apenas o vazio de quem não estava. Ele já tinha visto um pouco de tudo por ali. Da senhora excêntrica que colecionava gatos e pedia sachês gourmet em plena madrugada, ao jovem programador que parecia se alimentar exclusivamente de energéticos e salgadinhos. Mas Dona Olívia era diferente. Apartamento 712, Bloco B. Uma senhorinha japonesa, seus 79 anos marcados por uma serenidade que contrastava com a agitação lá fora e, muitas vezes, lá dentro do próprio prédio. Ela era a única cliente para quem Ângelo quebrava seu protocolo pessoal de entrega na portaria ou, no máximo, no hall do andar. Com Dona Olívia, ele subia. Sempre. Não era só pela gorjeta generosa que ela invariavelmente lhe dava, acompanhada de um arigatô do meu filho, que aquecia mais que qualquer café vagabundo de padaria. Era pela gentileza dela, pelo sorriso que, apesar de cansado, parecia genuinamente feliz em vê-lo. "Pode deixar aí no carrinho, Ângelo-san", ela costumava dizer com aquela voz suave, quase um sussurro, enquanto ele ajeitava as sacolas de supermercado na pequena área de serviço do apartamento. O lugar tinha sempre um cheiro peculiar, uma mistura de chá de jasmim, algo que lembrava madeira antiga e um toque sutil de cânfora. Não desagradável, apenas característico. Como o cheiro da casa da avó dele, lá no interior, antes dela se perder nas brumas do Alzheimer. Essa rotina já durava alguns meses. 2, às vezes 3 vezes por semana, o aplicativo apitava.
Supermercado Dia para Dona Olivia H. Copan. E Ângelo ia, quase com um senso de dever familiar. Ele sabia que ela tinha dificuldades de locomoção, que provavelmente não tinha mais ninguém. E, vamos ser honestos, no meio da correria e da impessoalidade das entregas, aquele breve contato humano, aquela troca de gentilezas, era um respiro. Uma pequena ilha de normalidade em um oceano de pedidos anônimos. Até aquela terça-feira. A terça-feira começou como qualquer outra. O céu de São Paulo tinha aquela cor de chumbo que parece eterna, prometendo uma garoa fina que só serve para sujar a viseira do capacete e deixar o asfalto liso como sabão. Ângelo já tinha rodado uns bons quilômetros, driblando os apressadinhos da Faria Lima e os ônibus que se achavam os donos da Rebouças. O estômago roncava, mas a demanda estava alta. Mais uma, só mais uma, e eu paro para um PF caprichado. Ele pensou, enquanto o aplicativo apitava. Supermercado Dia. Dona Olivia H. Copan. Um sorriso discreto surgiu sob o capacete. Era quase fim de tarde, a luz já começando a morrer entre os arranha-céus. Ele pegou as compras. O de sempre. Arroz japonês, alguns legumes, um peixe congelado, chá e aquele biscoitinho de arroz que ela tanto gostava. Nada fora do comum. Ao chegar ao Copan, o porteiro da noite, seu Valdemar, um senhor calvo e de olhar cansado, apenas acenou com a cabeça. Conhecia Ângelo, conhecia o destino. Bloco B, elevador rangendo como sempre. O corredor com aquele carpete que já viu dias melhores e o cheiro característico que se intensificava à medida que ele se aproximava do 712. Ele apertou a campainha. 1, 2 vezes. Estranho. Dona Olivia costumava ser rápida, ou ao menos ele ouvia o arrastar lento dos chinelos se aproximando. Nada. Ângelo franziu o senho. Encostou o ouvido na porta. Silêncio. Não o silêncio de um apartamento vazio, mas um silêncio pesado, denso, como se o ar ali dentro tivesse uma textura diferente. Ele pigarreou. Dona Olivia, é o Ângelo do iFood. Trouxe suas compras. Um ruído, mínimo, quase imperceptível, como um suspiro longo ou o ranger de um móvel velho. Então, a maçaneta girou, lentamente, com uma hesitação que não era habitual. A porta se abriu numa fresta. A penumbra do apartamento não permitia ver muita coisa, apenas a silhueta dela, mais curvada do que ele se lembrava. Ângelo-san. A voz dela soou ainda mais baixa, quase um fiapo. Pode entrar, meu filho. Deixe aí na cozinha, por favor. Ele estranhou. Ela nunca pedia para ele entrar na cozinha, sempre na área de serviço, que era logo na entrada. Mas quem era ele para questionar? Talvez ela não estivesse se sentindo bem para se abaixar e pegar as sacolas. Claro, Dona Olivia, sem problemas. Ele empurrou a porta com cuidado, o carrinho com as compras à frente. O cheiro. O cheiro. Estava diferente. O jasmim e a madeira antiga ainda estavam lá, mas havia algo mais. Um odor adocicado, enjoativo, com um fundo terroso. Um cheiro que remexeu algo primitivo no estômago de Ângelo. Algo que o fez querer prender a respiração. Ela estava parada ao lado da porta, quase se fundindo à sombra. Ele não conseguia ver seu rosto direito, apenas o contorno. Obrigada, viu? Você é sempre tão prestativo, ela disse, e a voz parecia vir de muito longe. Ângelo manobrou o carrinho até a pequena cozinha. Era um cômodo simples, azulejos brancos um pouco amarelados pelo tempo. Ele começou a tirar as compras, colocando-as sobre a mesa. O silêncio no apartamento era opressor. Ele não ouvia a TV ligada baixinho, como de costume, nem o rádio. Apenas a respiração dele e mais nada. Ele se virou para falar com ela, para se despedir, e foi quando a viu melhor. A luz fraca que entrava pela janela da cozinha iluminava parcialmente seu rosto. A pele de Dona Olivia tinha uma cor
Cerosa, pálida, quase translúcida, com manchas arroxeadas discretas ao redor dos lábios finos e sob os olhos. Os olhos eram eles que mais o perturbaram. Estavam abertos, mas opacos, como duas bolas de gude foscas, sem brilho, sem foco. Um sorriso mínimo, quase um esgar, estava fixo em seus lábios. Dona Olívia, a senhora está bem? A pergunta saiu quase automaticamente, mas um alarme começou a soar na cabeça de Ângelo. Um alarme estridente, desesperado. Ela não respondeu. Apenas continuou ali, parada, com aquele sorriso vazio e os olhos que pareciam ver através dele, ou talvez não vissem nada. Suas compras estão aqui, ele disse, a voz um pouco trêmula. Ele queria sair dali, rápido. Havia algo terrivelmente errado. Foi quando ela levantou a mão. Devagar, quase como um autômato. A mão veio em direção a ele, e Ângelo recuou instintivamente um passo. Os dedos dela eram finos, ossudos, as unhas longas e com uma coloração estranha, azulada nas pontas. O dinheiro, Ângelo-san. Ela sibilou, e o hálito que chegou até ele o fez engasgar. Aquele cheiro adocicado e terroso, agora insuportável, impregnando o ar. Era um cheiro de algo parado há muito tempo. Algo que não deveria estar ali. Gelo. Não era apenas fria. Era um frio que parecia sugar o calor da sua própria pele. Um frio de mármore, de carne que não tinha mais vida. Ângelo estremeceu violentamente. Ele largou o dinheiro na mão dela, que se fechou com uma lentidão artrítica. Arigatou. Ela repetiu, o sorriso fixo, os olhos vazios. Ele não conseguiu responder. Apenas acenou com a cabeça, virou-se e praticamente correu para fora do apartamento, o coração batendo como um tambor desgovernado contra as costelas. O ar do corredor, antes abafado, pareceu fresco, limpo. Ele não olhou para trás. Desceu no elevador sentindo o cheiro dela impregnado em suas narinas, na sua roupa. O frio da mão dela ainda queimava em sua pele. Ao passar pela portaria, seu Valdemar o chamou. Ângelo, seu Ângelo, espera aí. Ângelo parou, ainda ofegante, tentando recompor a fachada de normalidade. Pois não, seu Valdemar. O porteiro se aproximou, o rosto carregado de uma tristeza genuína. Rapaz, que coisa, né? A dona Olívia. Poxa vida, tão boa pessoa. Ângelo sentiu um nó na garganta. Ela parecia um pouco indisposta mesmo, mas me atendeu. Seu Valdemar o encarou, a testa franzida em confusão. Te atendeu? Como assim te atendeu, Ângelo? Ué, normal. Entreguei as compras para ela agora mesmo. Ela até me pagou. Ângelo mostrou as notas na mão, como se precisasse provar para si mesmo. O rosto de seu Valdemar empalideceu. Ele olhou para o bloco B, depois para Ângelo, depois para o bloco B novamente. Ângelo, meu filho, isso não é possível. Não é possível por quê? A voz de Ângelo era um fio. O alarme interno agora era um grito ensurdecedor. Seu Valdemar engoliu em seco. Porque Ângelo, a dona Olívia, ela foi encontrada morta no apartamento dela ontem de manhã. O pessoal do IML levou o corpo dela ainda ontem. Ela já estava morta há pelo menos umas 3 semanas, segundo o legista. O mundo de Ângelo parou de girar. Ou talvez tenha começado a girar rápido demais, tudo se tornando um borrão. As palavras do porteiro ecoavam em sua mente, sobrepondo-se à imagem daquela mão fria, daqueles olhos opacos, daquele sorriso, aquele sorriso que não pertencia a este mundo. O cheiro, o frio, a voz. Ele olhou para as notas em sua mão. O dinheiro que ela lhe dera. De repente pareceu queimar. Ele sentiu o suor frio escorrendo pela testa. O mesmo suor que brotou quando sentiu o frio antinatural da mão dela. Aquele áudio que ele mandaria para o amigo, contando o que parecia apenas um dia estranho,
agora ganhava um contorno macabro. O concreto do Copan pareceu observá-lo, suas milhares de janelas como olhos indiferentes ou, quem sabe, cúmplices de horrores indizíveis que se escondiam atrás de portas fechadas. A cidade, aquele organismo gigantesco, tinha acabado de lhe mostrar um dos seus órgãos mais podres. Um canto escuro onde o racional se desfazia e o pesadelo tomava forma. Ângelo nunca mais fez entregas no Copan. Na verdade, ele largou o iFood algumas semanas depois. O cheiro adocicado e terroso o perseguia em sonhos. E às vezes, acordado, ele sentia um frio inexplicável na mão direita, como se um toque gélido do além o tivesse marcado para sempre. Afinal, o pior tipo de medo é aquele que pode acontecer com você. E às vezes, ele vem na forma de uma entrega de supermercado, num fim de tarde qualquer, num apartamento silencioso demais. A linha que separa o cotidiano do inexplicável é, por vezes, assustadoramente tênue. Se você já vivenciou algo que desafia a lógica, um arrepio na espinha que não encontra explicação, um encontro com o lado sombrio da realidade, nós queremos ouvir. Envie sua história, seu relato sobrenatural, para o e-mail que aparece na tela, pesadelosdavidareal@gmail.com, ou deixe nos comentários. Quem sabe o seu pesadelo não se torna o próximo conto a assombrar as noites de alguém. Lembre-se, tranque as portas, verifique debaixo da cama. E nunca, jamais, subestime o que pode estar do outro lado de uma porta fechada.